Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos e todas vocês neste momento. Amém. Caras irmãs, caros irmãos em Cristo, a população mundial tem aproximadamente 33% de representantes cristãos. Pessoas que se confessam cristãs no mundo. Isso dá mais de 2 bilhões de pessoas. Não sei exatamente quanto que está a população mundial agora, dá mais de 7 bilhões, né? Então nós estamos ali por quase 2 bilhões e 200 cristãos em todo o mundo. É a maior religião representativamente em todo o mundo, seguida pelo islamismo. O maior grupo religioso do mundo são as diferentes tradições cristãs. No Brasil, nós não tivemos censo neste ano, nem no ano passado, né, que é de 10 em 10 anos o censo. Tomara que a gente tenha ano que vem. Então, os nossos números podem estar um pouco defasados, mas nós temos entre aproximadamente 81% da população brasileira são pessoas cristãs. Entre 50% católicos e 31% de evangélicos, das diversas denominações. É claro que esse quadro pode estar diferente. Eu imagino que o número de evangélicos no Brasil está crescendo vertiginosamente e também diminuindo o número de católicos. Isso vai ser uma coisa que vai nos surpreender no próximo censo, quando sair os dados sobre pertencimento religioso no Brasil. Claro que a nossa sociedade brasileira já foi muito mais cristã em termos de pertencimento percentual, né? Nós já tivemos quase 100% no período colonial aí da população cristã. Hoje estamos em aproximadamente 81%. Mas hoje ainda a sociedade brasileira, o Brasil é um dos países do mundo com maior população cristã e um dos maiores países católicos, mais de 100 milhões de católicos no Brasil. Então a gente vê que o cristianismo, a fé cristã, influencia profundamente. Não só é a religião que mais influencia o mundo, porque é a mais representativa, que mais tem adeptos em todo o mundo, mas influencia profundamente a sociedade brasileira. E aí eu pergunto, como é que esses valores cristãos têm influenciado as nossas sociedades? Essa semana eu desperdicei o meu tempo assistindo ao lançamento de uma espaçonave para fazer uma viagem de 10 minutos na órbita terrestre, patrocinada por essas empresas que estão surgindo agora. Em especial era do Jeff Bezos, o segundo homem mais rico do mundo, que vende viagens espaciais para outros milionários ou bilionários. Uma bagatela de aproximadamente entre 250 milhões de dólares a 500 milhões de dólares, uma viagem espacial de 10 minutos. E ao mesmo tempo que isso acontece, e nós noticiamos e transmitimos ao vivo, eu tenho acompanhado os dados de vacinação em alguns países, e essa semana mesmo eu vi com a Gabi os dados de alguns países africanos. E nós estamos indo bem, graças a Deus, na vacinação, mas a Nigéria, que é um país que tem uma população igual à população brasileira, pouco menos, 200 milhões de habitantes, tem 1,1% de sua população vacinada. Nós estamos chegando a 50%, 60%, não sei exatamente, de toda a população com ciclo vacinal completo. Enquanto isso, na Nigéria,
1,1% da população vacinada. No Brasil, 40 bilionários e mais de 20 milhões de pessoas passando fome, como nós temos sempre ressaltado. E a minha dúvida pessoal, não sei se vocês também pensam isso, é como é que nosso mundo, tão representativamente dominado pelos ideais cristãos, como que chega nesse lugar? Como é possível que num mundo majoritariamente cristão, ou numa sociedade brasileira majoritariamente cristã, nós estejamos vivenciando tanta desigualdade e injustiça? Em que os cristãos, as pessoas cristãs, têm se diferenciado disso que é dominante e presente no mundo, esses fatos exemplares que eu acabei de narrar para vocês? Do que nós, cristãos, pessoas cristãs, temos nos distinguido, diferenciado dessa ordem de privilégios, desses valores deturpados que regem a nossa sociedade? Pior ainda, não seria este mundo, principalmente o mundo ocidental, né, da Europa para todo o âmbito colonizado pelo mundo ocidental, não seria esse mundo ocidental caracterizado pelos valores cristãos? Europa, Estados Unidos, as Américas, os países africanos que foram colonizados, muitos asiáticos. Eu sempre penso que os cristãos de hoje são como os discípulos de Jesus que nós lemos no texto. Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Um quer se sentar à direita e outro quer se sentar à esquerda de Jesus quando este iniciar o seu glorioso reino. Mas não só eles, os outros discípulos, em diversas passagens nós ouvimos como eles disputavam entre si para saber quem seria o maior e quem seria o menor no reino. Qual é a visão de reino que existe nesse tipo de disputa? Qual é o projeto de sociedade que Tiago e João, os filhos de Zebedeu, carregam? Os discípulos têm um projeto de poder. Um projeto de poder e de privilégio. Seria a chamada meritocracia que a gente tanto propaga? O que for melhor, o que for maior, será aquele que vai sentar à direita ou à esquerda de Cristo. E aqui eu quero fazer uma provocação para nós. Parece, na verdade, que a nossa fé cristã não consegue oferecer outro padrão para este mundo. O padrão que a fé cristã tem oferecido como religião dominante em todo o planeta e na sociedade brasileira é o da desigualdade, da injustiça, do abandono de cada um por si, do individualismo, dos privilégios aos mais chegados, da meritocracia hipócrita. Parece que, com base no que lemos e ouvimos da palavra, esta tem sido a conclusão nos nossos comportamentos que resulta da nossa fé, da nossa espiritualidade. Seria este o modo de vida que a fé cristã cria? O que Jesus responde à interpelação, ao questionamento de Tiago e João, que acontece no diálogo da nossa leitura? Ele diz: vocês não sabem o que estão me pedindo. Como se Jesus dissesse: vocês não têm a mínima noção do que vocês estão me dizendo agora. E Jesus diz:
podem vocês beber do cálice que eu vou beber? Ou vocês podem passar pelo batismo que eu vou passar? Do que Jesus está falando? Afinal de contas, ele já tinha sido batizado. O batismo de João, o batismo do arrependimento dos pecados, da conversão. Ali onde ele recebeu o Espírito como uma pomba no início do seu ministério, Jesus já tinha sido batizado. Mas aqui Jesus anuncia o batismo da sua morte. O que ele faz em diversas passagens dos evangelhos, e no evangelho de Marcos ele faz por 3 vezes o anúncio da sua morte. E principalmente quando os discípulos começam com estas conversas de disputa por distinção e por privilégios. Ali Jesus vem e lembra que o seu reino se dará em definitivo somente após o seu martírio. Ainda desconhecido para os discípulos, mas conhecido para o evangelista Marcos e também conhecido de nós hoje. E eu lembro daquele hino: se o grão não morrer debaixo da terra, não virá a espiga alegrar a mesa. Quando Jesus conversa com seus discípulos, ele se espanta por perceber que eles não fazem a menor ideia do que se trata a sua vida, a sua obra, o seu evangelho. Eles acham que o reino de Deus é a vitória, é o mérito, é a conquista, é a prosperidade, a distinção, o reconhecimento daqueles que são bons. Não fazem a menor ideia do que se trata o reino que Jesus anuncia e inaugura. Mas a arrogância dos discípulos é tanta, sua petulância e prepotência é tão grande, que eles afirmam a Jesus que sim, eles podem beber do cálice e passar pelo batismo que Jesus passaria. Evidentemente, não sabiam do que se tratava, mas Jesus sabia. E Jesus reconhece algo muito interessante. Ao invés de dizer, não, vocês não podem fazer o que eu vou fazer. Vocês não podem realizar o sacrifício que eu vou realizar por vocês. Ao contrário, Jesus diz, de fato, vocês beberão do cálice que eu vou beber e receberão o batismo com que eu vou ser batizado. Jesus sabe, muito antes dos discípulos, que o seu próprio sacrifício será o gesto que vai oportunizar que nós, eu e você, façamos parte da sua obra. Por isso, tornar-se cristão é viver, é mergulhar, é imergir, é beber do cálice da morte de Cristo, é entregar-se ao batismo da morte e da ressurreição de Jesus. Ser cristão é permitir que a morte de Jesus, seu sacrifício por nós, oportunize-nos participar de sua obra, do seu gesto salvador, no qual nós fomos iniciados no nosso batismo e que revivemos sempre que celebramos a comunhão, a ceia do Senhor. E hoje, um dos textos previstos que eu gostaria de ler para nós, para mim fala com muita profundidade o que significa este sacrifício, este cálice do qual Jesus bebe, este batismo pelo qual Jesus passa, que é o texto de Isaías 53, capítulo 4 a 12, que eu leio para nós. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo.
porém ele estava sofrendo por causa do nosso pecado. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos sofrimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo. Fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo, foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu sua vida como sacrifício para tirar os pecados, e por isso terá vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz por causa da sua dedicação. Ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou, pedindo que eles fossem perdoados. Esta é a leitura de Isaías 53, versículo 4 até 12. E é com base nesta visão de sacrifício que Jesus identifica qual é a tarefa, o lugar no mundo para aqueles que o seguem. Definitivamente não se trata do modo como as pessoas têm vivido a sua vida, as pessoas cristãs hoje. Nem os 33% da maioria cristã do mundo, muito menos os 81% dos cristãos no Brasil. Nós estamos confundindo tudo, fazendo tudo errado. Estamos lutando por poder, por status, por poder político, por definir os rumos da sociedade através da ocupação do Estado e do governo. Nós, pessoas cristãs, estamos produzindo e reproduzindo esta ideologia dominante do individualismo, da competição, da meritocracia, do cada um por si e Deus por mim. Nós somos como Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Julgamos poder beber deste cálice que Jesus bebeu e julgamos que podemos ser batizados no batismo pelo qual Jesus passou, da sua morte e ressurreição. Petulantes e arrogantes. E Jesus nos lembra, de modo extremamente crítico e importante para cada um de nós hoje. Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Jesus, o servo sofredor, não veio para ser louvado ou colocado num trono de ouro, não neste mundo. Veio para sofrer, veio para servir, estar ao nosso lado, ao lado das pessoas pecadoras,
ao lado das pessoas perdedoras, inúteis e descartáveis deste mundo. Você quer ser o vitorioso? Quer receber tudo pelo seu mérito? Acha que é capaz, pelo seu próprio esforço, de passar pelo batismo de Jesus? Acha que tem condição de beber do cálice que Jesus bebeu? Você quer ser como Tiago e João? Irmãos e irmãs, o batismo que nós compartilhamos, o qual experimentamos enquanto comunidade de discípulas e discípulos de Cristo, a comunhão que nós celebramos, o pão e o cálice que compartilhamos, muito antes de ser uma conquista nossa, é graça de Deus. É dádiva de Cristo a cada um de nós. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida para salvar muita gente. Esta é a vida que nós também recebemos. Esta é a salvação que Cristo nos dá, de amor, de serviço. Hoje, que ao invés de procurarmos estar lá no topo, na esquerda ou na direita de Jesus, nós possamos, como Ele fez, arregaçar as nossas mangas e viver em serviço, porque, como Jesus promete, os últimos serão os primeiros. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Amém.